Dentro do concurso de pessoas, né, a gente viu lá no artigo 29 que todas as pessoas envolvidas vão responder pelo único crime, só que cada uma responde na medida da sua culpabilidade. É que dentro do concurso de pessoas nós vamos ter alguns atores diferentes que fazem ações diferentes. Nós vimos que no concurso de pessoas vai haver uma divisão de trabalho, e essa divisão de trabalho que cada um vai fazer é que vai dar a medida da sua culpabilidade. Então, dentro do concurso de pessoas, nós vamos ter os autores, nós vamos ter os coautores e nós vamos ter os partícipes, certo? Vamos iniciar com a autoria. Quem é o autor do concurso de pessoas? O autor do crime é o sujeito que executa a conduta expressamente descrita no tipo penal. É o verbo do tipo, né? Ou seja, no crime de homicídio é aquele que mata. No crime de roubo é aquele que subtrai e pratica violência ou grave ameaça. Então, aqui a autoria é o sujeito que executa, né, o verbo do tipo penal. Ponto. No entanto, quanto à autoria, algumas mudanças, né, aconteceram ao longo, né, a partir de 84, ao longo do tempo, em relação à autoria. Porque antes entendia-se que autor era somente aquele que fazia a conduta do verbo. As demais condutas que não estavam descritas lá no tipo penal seriam partícipes, mero partícipes. No entanto, começou a se surgir algumas teorias em relação à autoria. E aqui eu quero bastante atenção porque nós temos as teorias em relação ao concurso de pessoas, onde a teoria aplicada é a unitária, ou seja, todos eles respondem pelo mesmo crime, na medida da sua culpabilidade. E nós temos dentro do concurso de pessoas também teorias, mas referentes ao autor do crime. Quando a gente fala da autoria, né, então essas teorias elas são divididas também em unitárias, né? O que seria unitárias? É quando equipara todos os autores. Então, todas as pessoas, né, que causaram condutas delitivas são autores, certo? Essa não é adotada pelo nosso Código Penal. Tem a teoria, né, extensiva, que equipara todos os autores, mas dando mais pena, né, para aquelas condutas mais relevantes e menos penas para as condutas menos relevantes. Também não é o que nós adotamos no nosso Código Penal. O que nós adotamos no nosso Código Penal é a teoria restritiva, ou seja, todos vão responder pelo mesmo crime, mas na medida da sua culpabilidade. E na teoria restritiva, nós vamos ter duas subdivisões. A primeira subdivisão que nós temos é a teoria restritiva formal objetiva, ou seja, que se respeita, né, o princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, a conduta principal, a do verbo do tipo, é o autor. As condutas acessórias que não estão escritas no verbo do tipo é o partícipe. Então, aqui nós temos a teoria restritiva formal objetiva, que é o que o nosso Código Penal adota. Todos aqueles que fazem a conduta do verbo, matar, roubar, subtrair, certo? Aquelas pessoas são autores do crime. As demais que ajudaram a fugir, não existe. Quem ajuda na fuga de um roubo, pena de tanto a tanto. Não existe um tipo penal. Todas elas vão responder pelo roubo. Mas quem fez qualquer outra conduta que não esteja descrita no verbo é partícipe, certo? No entanto, começou a se ter alguma confusão, né, em relação a essas condutas e algumas injustiças tinham que ser sanadas em relação à autoria do crime. E para isso, né, nos tribunais a gente começou a identificar algumas jurisprudências aonde considerava-se autor do crime algumas pessoas que não tinham praticado a conduta descrita no verbo. Muito embora, a princípio da reserva legal, era essa, né, a tese de defesa, no entanto, o que tinha que ser analisado e o que era analisado para se ter um pouquinho mais de justiça? O domínio do fato. Então, o domínio do fato, ele veio a surgir dentro do nosso ordenamento jurídico para alguns casos onde nós tínhamos a figura do autor imediato, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Alguém que manda fazer, alguém que é o cabeça do crime, mas ele não suja as mãos, ele não faz a conduta descrita no verbo. E aí, como ele não fazia a conduta descrita no verbo, ele era considerado um mero partícipe, e isso era extremamente injusto. Então, começou-se a atuar, né, através, dentro dos processos, a aplicar o domínio do fato, principalmente para os autores imediatos, mas isso acabou se transformando e hoje nós temos, dentro da teoria restritiva, além da forma objetiva, a teoria do domínio do fato. Ou seja, a maioria da doutrina adota essa teoria, né, e os julgados nós vamos encontrar ela também. Quem tem domínio da situação, de alguma forma tem domínio da situação, muito embora não tenha feito a conduta do tipo penal,
é autor do crime. Aquele que manda matar tem domínio do fato? Tem, é autor do crime, certo? Aquele que a cabeça, o professor da Casa de Papel, ele não seria autor do crime porque ele não fez a conduta delitiva do tipo penal, mas sim, pela teoria do domínio do fato, ele tinha domínio da situação, ele é considerado autor do crime como os outros, certo? Então são critérios subjetivos que vão ser analisados, né, que detonam um controle final do fato. Se a pessoa tem esse controle final do fato, é extremamente subjetivo, mas tem que ser analisado, certo? Então hoje a teoria utilizada pelo nosso Código Penal é a teoria restritiva formal objetiva e do domínio do fato, certo? Quem tem domínio da situação é autor. Seria muito injusto ser um mero partícipe. Pois bem, a autoria. Aí quem são os coautores nesse crime? Quem é a coautoria? Então a coautoria se dá quando várias pessoas realizam as características do tipo. Quando várias pessoas fazem a conduta descrita na norma. Quando várias pessoas têm o domínio do fato, né? Então não há necessidade da aplicação do artigo 29 do caput, a primeira parte, porque todos fazem conduta descrita na norma. Então a gente não precisa nem adequar, né? Não precisamos usar o artigo 29, usar essa norma de adequação. Não, por quê? Porque todos fazem conduta descrita do fato. Então vamos supor, naquele nosso crime, as pessoas que subtraíram o dinheiro e as pessoas que exerceram a violência ou a grave ameaça são autoras do crime, porque ambas fizeram, né, o verbo do tipo penal, subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. E aqueles que estão no carro nos aguardando? Esses são partícipes, porque esses não fazem a conduta descrita na norma e não têm domínio do fato. Não tem domínio do fato? Não. Se eles forem embora, o roubo acontece? Acontece. A pessoa não tem como fugir, mas o roubo acontece, certo? Então a pergunta sempre é extremamente subjetiva, mas a gente tem que se questionar. Então vamos lá. Quando que tem a coautoria? Ocorre quando várias pessoas tomam parte, né, conjuntamente do delito, né? Quando todas têm domínio do fato, é comum a todas elas, não necessita também um acordo prévio entre elas, né? Há uma consciência de cooperação entre todas, né? A contribuição à realização da infração penal. É desnecessário, né, que pratiquem a mesma conduta, podem fazer condutas diferentes, não tem problema, né? Então, pela divisão de trabalho, a gente consegue identificar que existem várias pessoas que podem vir ser autoras. E se tem vários autores, nós estamos diante de coautoria, desnecessária, então, a aplicação do artigo 29, certo? Ele é executor da conduta delitiva. Pois bem, vimos então a coautoria e quem é o partícipe? O partícipe é quem faz a conduta acessória. Aquele que não tem domínio do fato e que faz uma conduta acessória, uma conduta que não esteja descrita na norma, certo?